Você também já se perguntou alguma vez por que Jesus, a princípio, escolheu 12 discípulos? Será que existe alguma mística no número 12? Ou será que foi simplesmente algo aleatório? Jesus queria um número de seguidores mais próximos, um grupo a quem ele pudesse acompanhar, então ele saiu por aí a convidar e, de repente, quando se deu conta, tinha 12. Será que foi assim? Fique conosco, vamos ver por que Jesus escolheu 12 discípulos, não 9, não 11, nem 13, mas 12. Eu não gosto de ficar muito insistindo nisso, mas a política do YouTube é essa. Para que nós possamos manter o nosso canal, nós precisamos de inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso, não custa nada e é um segundinho só. O botão está aqui embaixo do nosso vídeo. Inscreva-se. Muito obrigado. 12, este é o número. Que número? O número de discípulos que Jesus escolheu para acompanhar mais de perto. No Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Marcos 3, 13, 14. E depois disso, os evangelhos diversas vezes se referem ao grupo simplesmente como os 12. Mas quem eram eles? Quais são seus nomes? Marcos, logo em seguida, lista todos os nomes deste grupo. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos 3, 16 a 19. A nossa intenção aqui não é, claro, entrar em muitos detalhes a respeito de quem eram realmente estes discípulos, quem era cada um deles, mas procurar entender a razão que levou Jesus a formar um grupo exatamente composto por 12, esse número 12. Talvez alguém possa imaginar que seja um número aleatório, mas vejam que não parece ser este o caso. Depois que Judas Iscariotes ele cometeu suicídio, ele foi substituído neste grupo dos 12. Após a ascensão de Jesus, os 11 discípulos restantes se reuniram para debater o assunto e escolher entre José Barsabás e Matias quem seria o nome para recompor então o grupo dos 12. Conforme nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos 1, verso 26. Então vamos lá, por que 12? Para entendermos isso, será necessário compreendermos o arcabouço mais amplo daquilo que Jesus estava realizando a partir do seu povo, o povo de Israel, e também em Jesus Cristo. Nós estamos acostumados a ver este enredo nas Escrituras, porém, nem sempre nós vemos essa história, aquilo que Deus está fazendo, de forma conjunta, num desenrolar cujo ápice está na morte e na ressurreição de Jesus. Recapitulando então, primeiro, Deus cria todas as coisas, o universo, o ser humano. Essa realidade, chamada a existência por Deus, é uma realidade harmoniosa. A figura que retrata a criação é o paraíso. Depois vem a queda. O ser humano, criado para ser um mordomo no jardim, o administrador do paraíso, aquele que cuidaria de tudo e cultivaria todas as coisas, se rebela. Então Deus ele inicia o seu plano de resgate, o seu plano de redenção. A passagem mais emblemática que nós temos no Antigo Testamento e que revela isso está em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem
e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 1 a 3. Se você já tem acompanhado outros de nossos vídeos aqui em nosso canal, ou se você já fez, quem sabe, o nosso curso, sobre a Igreja Missional na Bíblia, você começou a entender já do que se trata aqui. Deus, ele forma um povo, o povo de Israel, para, por meio deste povo, abençoar o mundo. Israel, assim, era a luz do mundo. Foi para este propósito que Deus, então, formou este povo. Formou e também chamou, vocacionou. No desenrolar da história, porém, este povo se tornou obstinado e rebelde, muitas vezes se afastando daquilo para qual Deus os havia chamado. Mas a sua condição de povo escolhido de Deus nunca se alterou, nunca mudou. Na história narrada pelo Antigo Testamento, vemos que este grande povo, a partir dos filhos do patriarca Jacó, se dividiu em 12 tribos. Assim, as 12 tribos de Israel, no seu conjunto, era o povo de Deus, e esse povo vivia à expectativa da manifestação do reino de Deus a partir de um Messias esperado. Essa expectativa de Israel estava, em muitos momentos, cheia de equívocos, até meio confusa. Muitos profetas Deus enviou para chamá-los de volta ao arrependimento. Um destes veio pouco antes de Jesus e é conhecido como João Batista. João anunciava a chegada do reino de Deus. Ele declarava que todos deveriam arrepender-se e estar preparados. O Messias que estava prestes a chegar julgaria o mundo e implantaria o reino de Deus. Muitos judeus, dos israelitas, achavam que Deus julgaria o mundo, os ímpios, os inimigos de Deus, mas que Israel, por ser o queridinho de Deus, seria poupado. Mas, com João Batista, isso fica claramente desmentido. Jesus vem não apenas para julgar os pagãos, mas também Israel. O povo de Israel seria duramente desafiado a partir daquilo que Deus o havia chamado, o havia vocacionado, que era ser uma bênção entre as nações. Nós vimos o que aconteceu. Israel acabou se achando o preferido de Deus, querendo a bênção somente para si. Eram luz, porém a sufocaram debaixo de uma vasilha, debaixo de um balde, debaixo de uma bacia. Jesus mesmo se referia a essa figura, como no Evangelho de Lucas, o verso 33, ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, debaixo de uma vasilha. Foi isso que acabou acontecendo com Israel, aquele povo de Deus chamado para ser uma bênção para todas as nações, para todos os povos. A vinda de Jesus, portanto, seria julgamento para todos, inclusive para Israel. Muitas expectativas seriam frustradas. Muitos que aguardavam a manifestação de um Deus furioso, impiedoso, que viria para castigar os ímpios, pagãos, incitando o povo a uma grande rebelião diante de tudo aquilo que havia de errado, viram outro tipo de atitude drástica. E aqui eu quero utilizar as palavras do teólogo N.T. Wright. Aquele era o momento de mostrar aos pagãos quem era o verdadeiro Deus, não lutando ou agindo com violência, mas amando seus inimigos, oferecendo a outra face, andando a segunda milha. Vejam, a luz que Israel fracassou em ser no mundo vem agora na figura do próprio Deus encarnado em Jesus de Nazaré. Falando novamente ao povo, Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. Imagine o contexto, a expectativa que Israel estava vivendo. Como transmitir uma mensagem tão radical, uma mensagem tão diferente? Além de vir ao mundo como ser humano, Deus, em Jesus, procurou transmitir a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus, de diversas maneiras. Entre essas maneiras, se utilizou do simbolismo e da própria história. Jesus, ele vem dentro de um contexto, dando continuação à história.
E a questão, então, dos 12 discípulos entra nesse quesito da simbologia, dos símbolos. Jesus, ele veio para quê? Para restaurar Israel. Assim, a escolha dos 12 discípulos, ou 12 aprendizes, tem esse papel de apontar para a restauração de todo o povo de Deus. Além da restauração de Israel, estaria se formando então um novo povo de Deus, muito mais amplo, que seria conhecido como igreja. É claro que os líderes religiosos instituídos na época, que nós reconhecemos como os fariseus, os sacerdotes à frente daquela que era então a religião predominante daqueles dias, não gostaram nada dessa história. E nós conhecemos um pouco do desfecho disso. Sabemos que, inclusive, o desfecho concorre para os propósitos de Deus em sua grande operação de resgate. Resumindo tudo então, por que Jesus ele escolhe 12 discípulos que posteriormente seriam reconhecidos como os 12 apóstolos? Porque assim como o antigo povo de Deus se reconhecia a partir das 12 tribos de Israel, agora um novo povo de Deus, a igreja, ela se ergueria sobre o fundamento dos apóstolos, 12 apóstolos. Nas palavras de Paulo, um apóstolo tardio, que de alguma maneira rompe o mundo e a realidade judaica da época como missionário aos gentios, ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2, 19 a 21. Em muitas igrejas, especialmente nas denominações históricas, é valorizado o credo dos apóstolos, o credo apostólico, que nada mais é do que um resumo da fé conforme os apóstolos creram, aquilo que era a declaração de fé da igreja primitiva lá nos primeiros séculos. Enfim, o reino de Deus chegou. A igreja é o povo de Deus no mundo. Em Cristo Jesus fomos chamados e abençoados. Nossa vocação atual é o de sermos uma bênção no mundo, a exemplo do que Jesus Cristo foi. Espero assim, você que me acompanha, que tenha ficado um pouco mais claro, não só o número 12, mas também esse projeto maior de Deus que a Bíblia nos revela. Que o bom Deus continue abençoando você e seja você, como parte da Igreja de Jesus Cristo, uma bênção.